Continuando então o tema aí do suicídio econômico, economia consciente, para a evolução dessa consciência aí econômica que a gente vive hoje, uma grande dica que eu dou aqui é que a gente precisa ser independente economicamente. O que é isso? É você não fazer dívida, é você evitar o máximo fazer dívidas mirabolantes, assim extrapolar em dívidas e não conseguir mais pagar. Então, o primeiro passo é isso, porque fazer dívida é um suicídio econômico próprio, né? E isso que alimenta toda essa bolha econômica mundial. Quando você não faz o máximo para ser economicamente independente, você não entendeu nada do que eu passei aqui nos vídeos. Ou seja, a gente precisa começar a parar do endividamento pessoal, com casa, imóvel, qualquer tipo de imóvel, veículos, etc. A gente tem que começar a ter uma saúde financeira própria, né? Independente de bancos, independente de governos. Ou seja, você, para comprar um bem, você tem que ter o dinheiro já guardado, né? Para fazer um investimento, você já tem o dinheiro guardado. É sempre ganhar para depois gastar, né? Não gastar e depois ter que ficar pagando juros. Então, se as pessoas gastassem o mínimo de tempo para melhorar a si próprias nesse quesito, nós começaríamos a mudar esse jogo e a sermos independentes financeiramente, né? E acabaríamos com essa dominação do sistema global aí, financeiro, né? Que a gente é escravo, a gente acredita, que a gente concorde, a gente goste ou não, né? A Revolução Industrial, por exemplo, nos ensinou muito, né? Muitos não queriam largar o campo para viver nas cidades, mas foram empurrados, né? Então o governo tomou as terras dos camponeses e obrigou a sair, migrar para as cidades, ou seja, a gente já foi escravo naquela época. A Revolução Industrial tem os seus pontos positivos? Tem, mas ao mesmo tempo tem os seus pontos negativos, pois escravizou muitas pessoas, mesmo que de forma legal. Eles forçaram as pessoas, eles tomavam as terras das pessoas e toda a produção, ou a pessoa ia trabalhar na cidade, nas indústrias, ou perdia tudo, ou o governo só ia trabalhar de graça para o governo, né? Então, isso aconteceu, é história, né? E quem não trabalhasse nas fábricas naquela época da Revolução Industrial, no grande boom da Revolução Industrial, seria considerado criminoso por crime de vadiagem, né? Nesse sentido, então seria punido. Aí foram obrigados, né, a serem empregados das indústrias, dos governos, né? Há 300 anos, como eu disse, ninguém queria ser empregado. Hoje, do contrário, todas as pessoas querem, né? Todo mundo quer um emprego, todo mundo quer ser funcionário, né? Salvo 5 ou 10% talvez que não. A suposta evolução então de Darwin, né, mais uma vez aqui não funcionou, né? As pessoas foram obrigadas, foram forçadas, não foi nada natural, né? Hoje são 7 bilhões de pessoas no mundo disputando e brigando por empregos, né? Porque a gente foi doutrinado a isso nos últimos 3 séculos, pelo menos, desde a Revolução Industrial, desde seu começo. O que demonstra tudo isso, a fragilidade que vivemos, né? A necessidade de que a gente precisa estudar esse tema e compreender tudo isso. Então, nós estamos brigando literalmente para sermos escravos, sem chance de sair disso, com reserva de mão de obra eterna, né? Ou seja, as taxas de desemprego é zona de conforto para quem controla o mundo, quem controla os governos e bancos, certo? E serve de pressão para quem está empregado, né? Se mantém na zona do conforto, com medo, e fica nisso aí o resto da vida, né? Ou seja, a taxa de desemprego que hoje existe é um estoque de mão de obra dos poderosos, dos donos do mundo, donos das big empresas aí, grandes corporações e tudo mais. Então, se você é aquela história, se eu não quero essa vaga, se eles te dizem, se você não quer essa vaga, tem outras 10 pessoas que querem, certo? Então, tudo foi muito bem arquitetado, muito bem planejado, né, há mais de 300 anos, e o plano ainda está em pleno andamento, aí está em andamento, funcionando bem para quem o criou, né, não para nós. Então, a gente precisa ter atenção, né, a essas questões e começar a reverter isso, né? Tem muitos versículos bíblicos, inclusive, que falam sobre isso, como Provérbios 22:7, Lucas 6:38, você pode pesquisar, vale a pena, você vai entender um pouquinho mais dessa mensagem aqui.